Amém, aleluia. Graças a Deus. Glória. Glória a Jesus. Estamos aqui mais uma vez falando entre nós, tendo a honra e a alegria de receber aqui comigo hoje, nesse momento muito especial, o meu amigo, meu compadre, padrinho de casamento, hoje também, lá cá, hoje também, pastor Valdir Pereira Nascimento. Como se chama Valdir Pereira? Valdir Nascimento. Morocino, Valdir, Nascimento, Silva Pereira. No Instagram tá Pereira. É no Instagram da Pereira, mas eu uso Nascimento. Eu uso Nascimento. E ele me chamou de Josemar da Silva. Eu não uso da Silva. Eu sou Josemar Nunes. Josemar Nunes. Uma alegria imensa estar aqui com o pastor Valdir, hoje o pastor Valdir. E em vários momentos aqui nós vamos nos dirigir como Valdir, porque nós somos amigos, somos irmãos. E não teremos cerimônia, embora honra a quem honra. E ele merece se chamar de pastor Valdir, mas por conta da intimidade, em alguns momentos vai escorregar. Isso é normal. E está aqui também o meu amigo de longa data, eu conheci ele ainda adolescente, né? Ver esse barbado aqui, eu conheci ele ainda adolescente. Hoje ele é formado em geografia, também é psicólogo clínico, o meu amigo Dino Rangel está aqui conosco. Pais queridos, foi um prazer enorme estar aqui com o pastor Valdir. E daqui a pouco falar Valdir, com certeza. Com o nosso mediador Josemar. E espero que seja um diálogo, né? Muito abençoado. E participa com a gente aí, né? Manda perguntas, comentários, né? Amém, amém. Se está tudo tranquilo. Fala com a gente a respeito do som, tá bom, pessoal? Se está tranquilo o som, tá de boa, tá bom? Então vamos junto aqui. Deus abençoe cada um de vocês. Estou vendo que tem amigos meus já entrando aí. Olha, é isso aí. Também. Sejam muito bem-vindos, alegria demais, alegria demais. E hoje é o primeiro episódio da série, é já a última hora. E eu acho muito pertinente esse tema, essa série com esse título. Do título da série nós teremos aqui alguns episódios com vários outros temas. Hoje o primeiro tema é tempo de despertar. E eu acho muito oportuno para o tempo em que a igreja vive hoje. E para começar, nós queremos, pastor Valdir e Dino, ler um pouquinho do texto base do qual nós usamos para esse primeiro episódio. É tempo de despertar. Está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. Diz assim a palavra de Deus. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. E é sobre isso, é sobre o tempo de despertar, porque a nossa salvação hoje está mais perto do que quando cremos no início. Para já começar, eu gostaria muito que o pastor Valdir trouxesse aqui para a gente um comentário sobre esse texto que Paulo remete à igreja de Romanos. A graça e a paz de Jesus. Boa noite, pessoal. Amém. Para mim também, primeiramente, é um motivo de muita alegria estar aqui, né, com o nosso irmão e amigo Josemar, nosso irmão, querido amigo Dinamérico Rangel. Realmente, estamos vivendo tempos difíceis, tempos, como eu posso dizer, tempos onde é verdadeiramente um momento de despertarmos do sono, né? Temos que despertar, muita gente dormindo, muita gente ainda cochilando, e temos que despertar. Eu acho interessante que eu queria fazer um paralelo com o texto de 1 João, que está lá, o texto de 1 João, O título da série, a base para a série. a base para a série, que vai falar justamente dessa última hora, desse tempo que nós temos que despertar. E essa última hora está posto desde que Jesus veio ao mundo, né? A partir do momento que Jesus veio ao mundo e ele teve o seu ministério terreno, ele morreu, ressuscitou e foi assunto ao céu, está a última hora. E muitos se perguntam, e
de forma até pejorativa, diz assim, há muito tempo que eu ouço falar que é a última hora. E de fato estamos no último momento, nos últimos segundos, né? Como bem o texto de Romanos diz, já estamos caminhando, a salvação está perto, porque Jesus está perto de voltar. Aleluia. Não é? Porque Jesus está perto de voltar. E realmente nós temos que despertar, nós temos que olhar para o mundo e dizer assim, Jesus está voltando, eu tenho que fazer alguma coisa. Se Jesus está voltando, se já é a última hora, eu tenho que fazer algo, eu tenho que me disponibilizar e fazer algo. Talvez seja anunciar, seja mudar de vida, não sei. Mude de vida, anuncie. Eu tenho certeza que você vai estar cumprindo e vai estar recebendo a palavra como ele diz. Esta é a última hora. O problema, a gente vê Paulo aqui escrevendo, pastor Valdir, no texto de Romanos, ele fala, deixemos as obras das trevas. No mesmo instante que ele exorta a despertarmos do sono, em que isso se refere à igreja, olha, se refere à igreja. E ele fala, deixemos as obras das trevas. E o que seria as obras das trevas? No que a igreja, no que eu como igreja posso estar adormecido e ficar a ponto de estar em trevas, praticando obras das trevas? Bom, obra das trevas é justamente quando nós damos lugar àquilo que vem das trevas. Quem é que vem das trevas? O diabo. Quando nós, mesmo sendo cristãos, a gente muitas vezes dá lugar, né, e evasão para que o inimigo trabalhe, né? E praticamos realmente obras das trevas, aquilo que desagrada a Deus. E toda vez que fazemos isso, andamos no caminho errado. Mesmo às vezes professando a fé, mesmo às vezes dizendo que Jesus é o Senhor da nossa vida, praticamos esse tipo de obra. Só que não é mais tempo de andarmos assim, né? É chegado o dia, diz o texto, né? Vem a hora e é chegado o dia. E é o momento de nós realmente deixarmos as obras das trevas e andarmos na luz. Qual a dificuldade, né, das pessoas compreenderem que é preciso tomar uma decisão? O texto de Paulo a Romanos ele é bem claro. Ele faz alguma exortação direta. Ele diz, olha, é necessário que você deixe as obras das trevas e passe a caminhar na luz. É interessante. A tua pergunta é muito boa, porque ela já vai trazer o conceito de despertar para a psicanálise. Na psicanálise, o conceito de despertar significa separação. Separação do quê? Separação das fases iniciais. Você sonha, você vai ter a fantasia sobre aquilo, aí você vai ter um delírio, porque você vai gostar demais, e vem a ilusão. Ou seja, a separação é quando você cai na ilusão e você percebe que aquilo que você achava não é uma verdade. É quando você sai dessa fantasia e vem para a realidade. Ou seja, o problema, Josemar, é que quando nós saímos da condição perdão, pastor Valdir, da condição de tem muito amigo, gente. Da condição de ilusão para a realidade, aquilo vai transparecer a renúncia. Você vai ter que deixar algo para trás que não agrada a Deus. E nem sempre aquilo que precisa ser deixado para trás, nós queremos deixar. Ou seja, há uma dificuldade de compreender isso, porque eu sei que eu preciso renunciar a algo. Eu preciso separar aquilo que é e aquilo que não é de Deus. Então, despertar. Inclusive, eu fui pesquisar no site chamado Oxford Linguagens. Ele diz que despertar é sair do estado de inércia. Inércia, parado. Torpor, ele usa a palavra torpor, ou seja, entorpecimento. Mas eu tenho entorpecido ali. Por quê? Porque ela acha que aquilo dali é aquilo, ela fica dopada, Valdir, ela fica Josemar presa. É como se fosse no onírico, né? No hipnos, no sono o tempo todo. Mas aí vem o despertar. Maravilhado. Esse linguagem é diferenciado. Não para com isso, eu peguei aqui. O despertar é a separação. É a quebra, Valdir, desse estado de inércia. Então eu acho, Josemar, que as pessoas estão presas ao pecado e estão tendo prazer momentâneo naquilo. Se elas têm essa dificuldade, elas não vão querer despertar. Mas
quando nós atentamos para Cristo Jesus e sua verdade, nós temos que renunciar os prazeres da nossa carne para vivermos a vida de Cristo. Jó, eu queria fazer um comentário rapidinho no que ele falou. Sim, Muito interessante. Quando você falou de estar preso, a gente está realmente contemplado pelo pecado, as pessoas não entendem que o conceito de liberdade é o oposto daquilo que é dito pelo mundo. Porque, assim, o conceito de liberdade no mundo vai dizer que liberdade é tudo fazer, é tudo aquilo que eu quero fazer. Mas é o contrário, né? Eu sou livre quando eu controlo os meus instintos e eu não faço. Isso é o verdadeiro conceito de liberdade, não é? É você se controlar. E controlar-se aqui, controlar o seu eu, controlar essas obras malignas, também faz parte desse momento aí de despertar, né? Quando você controla, você desperta. Quando você controla, você realmente é liberto, você se torna livre. Porque o despertar vem da reflexão daquilo que você vivencia. Você começa a questionar valores e crenças. Ora, se eu estou vivendo o pecado, mas o que é que esse pecado está fazendo para mim? O que ele está me proporcionando? E aí, quando eu começo a questionar aquela condição minha, eu começo a separar, a entender que aquilo é a ilusão. Eu tenho que sair do campo da ilusão para a parte da realidade. Porque há uma reflexão sobre aquilo. O conceito de despertar também tem a ver, Valdir Josemar, com clareza e aprofundamento. Você tem que se aprofundar naquilo. A própria palavra de Deus, isso 1 Pedro, se não me engano, antes de crescer na graça e no conhecimento de Deus. A Bíblia fala assim, Paulo, profundidade das riquezas. Porque o conhecimento sobre Deus é absurdo. É profundo. Quando você se aprofunda, busca, estuda e analisa, você sai da superficialidade, quebra a ilusão e vem para a realidade. É tempo de despertar, queridos. O sono em que a igreja tem vivido, não a igreja A, B ou C, mas nós, como igreja, como corpo de Cristo, muitas vezes temos nos perdido por falta de conhecimento, temos perecido por não conhecer o Senhor e muitas vezes nos permitimos andar em trevas. Você vê Paulo escrevendo a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 5, quando ele começa ali a transmitir as obras da carne, o fruto do Espírito e as obras da carne, Paulo, mais uma vez, assim como Romanos, também Éfeso, pastor Valdivino, ele faz um alerta, olha, despertem do sono em que vocês têm vivido. Ele vai destrinchando ali quais são as obras da carne, e aquilo que nos faz, que nos conduz a viver em trevas, num sono, aprisionados na escravidão do pecado e da desobediência e de toda imundícia. Muitas vezes, o que tem acontecido conosco? Porque nós preferimos, muitas vezes, dar vazão. Tudo bem, o pecado original esteve em nós, mas quando Cristo passa a habitar em nós, o pecado original não pode mais ter domínio sobre nossa vida. Então, é preciso um despertar. E existe um despertar, pastor Valdir. Tem comentário já, hein? Tem comentário aqui. Tem comentário? Tem comentário. Escritora Stephanie, de Minas Gerais, uma colega minha, ela colocou: liberdade não é fazer o que me faz cativo. Olha aí. Tudo que você falou. Muito massa. Tudo bem, Stephanie. Isso aí, perfeito. Perfeito. Muito obrigado, Stephanie de Santa Catarina. Não, Minas. Minas Gerais. Stephanie de Minas, muito obrigado por sua contribuição. Continue aí conosco. Então, a gente percebe que o que Paulo escreveu a Romanos, escreveu também aqui a Éfeso, é necessário. Por quê? Por que acontece isso? Né? Do porquê. As pessoas preferem dar essa vazão àquilo que é carnal. Como podemos despertar, pastor Aldir? De que forma? Eu quero entender isso. Como nós podemos despertar? Primeiro, pastor Aldir, depois nosso amigo psicólogo Dinamérico vai aqui também comentar. Eu quero saber como despertar. Você aí, comenta aí. Como despertar? Primeiro tem que haver uma decisão, não é? Tem que haver uma decisão. A decisão é: não quero viver na vida da prática do pecado. É não querer viver na prática do pecado. Porque assim, eu confesso a Cristo, o pecado na minha vida é um acidente, Josemar. A gente não vai deixar de ser pecador, não é? Nós recebemos o selo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, temos uma garantia de que vamos morar no céu. Então quem recebe esse selo, ele não pode de forma alguma viver na prática do pecado. Então, um grande indício de que você precisa nascer de novo
é se você vive na prática do pecado, meu amigo. Porque se o cristão, o feliz cristão, Josemar, vive na prática do pecado, ele realmente precisa passar pelo novo nascimento. Né? Então, se você, que às vezes a gente tem aquele pecado de estimação, aquele pecado de estimação, que a gente luta contra ele há anos, né? E a gente só pode realmente abandoná-lo, nos apegando à palavra de Deus, e realmente decidimos nos libertar dele. Realmente é um querer nosso. Tem que haver uma força de vontade minha em querer me despertar. Mas lógico, eu tenho que encher a minha mente de quê? Aquilo que o apóstolo Paulo diz, do que é amável, do que é boa fama, se é algum louvor. Então eu tenho que me encher das coisas de Deus. Seja a palavra de Deus, seja algum louvor. Tudo que envolve a sua crença em Jesus deve ocupar o seu pensamento. Né? Justamente para que você não caia em tentação e não viva nessa prática. E quando acontecer que você pecar, vai ser só um acidente. Você vai pedir perdão, Deus vai perdoar. Né? Será que tudo é graça? Será que tudo é graça? Será que o que tem nos conduzido a viver uma vida de sono profundo espiritual, sem conseguir discernir os tempos e os acontecimentos, é a graça? Porque Paulo escreveu na Romanos diz, por conta da graça agora nós vamos continuar pecando? A graça, irmãos, vocês que estão aí comigo, pastor Aldir, Dino, eu sempre tive esse entendimento. Na minha opinião, pastor, a graça, ela é muito mais rigorosa do que a lei. Perfeito. A graça é muito mais... As pessoas, pastor, ficam se enganando, achando que podem viver de todo jeito e querem ainda continuar nas suas atividades dentro da igreja, querem viver em fornicação, querem viver em adultério, querem viver em pecado, querem viver na mentira, que é um dos pecados, assim, considerados pela humanidade, entre aspas, sim, mais simples, mais praticável, né? O engano, aquela mentirinha do engano. Achando que, estou na graça. É assim que deve acontecer? De forma alguma. De forma alguma. Note que, muito bem colocado por Josemar, a graça, ela não é branda. As pessoas pensam que a graça ela é branda, que a graça ela é menos importante, ou ela é muito mais calma, nesse sentido, né? Mas, na verdade, o Senhor Jesus, quando esteve aqui nessa terra, ele disse assim, olha, você ouviu de Moisés, parafraseando, né? Moisés disse, não adulterarás. Mas eu vos digo que se você olhar com intenção impura, você já está adulterando. Então veja, que a graça não é tão branda como se pensa, né? A graça não é tão branda. Agora, pela graça, sois salvos mediante a fé. Né? E isso não vem de vós, é dom de Deus, é gratuito. Agora eu tenho que entender que a graça salvadora de Jesus, sim, se manifestou a todos, conforme está escrito em Tito. Ela se manifestou a todos, mas a graça nos educa, Josemar. A graça nos educa. E como? Vamos abrir lá em Tito? Abre aí, por favor, é rapidinho. Tito, capítulo de número 2. É rápido. Como é que o comentário de Stephanie poderia abrir? Assim, Stephanie aqui novamente falou o seguinte: despertar é abrir mão do sono, do conforto. Essa tua palavra, Stephanie, tem muito a ver com a psicanálise, eu vou trazer daqui a pouquinho isso. Do comodismo para ouvir a voz de Deus que nos chama, ainda que para um lugar de confronto. Uau! É forte, Stephanie. Glória! Lendo aqui rapidinho o texto de Tito, Tito capítulo 2, veja só o que o apóstolo Paulo falou. A graça, eu chamo isso aqui da pedagogia da graça. Eita, aleluia! A pedagogia da graça, veja. A graça, ela se manifestou salvadora, a graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para quê? Renegada a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma de que forma? Sensata, justa e piedosa. Veja que a graça ela nos educa, não é? É a pedagogia da graça, ela nos educa a viver dessa forma. A gente vai abandonar as paixões mundanas, ela nos remete a isso. A graça salvadora de Deus, ela está disponível a todos. Não é? E ela se manifesta salvadora. Mas para quê? Eu tenho que abandonar o meu pecado. Eu tenho que abrir mão. E aí é que está, Valdir.
Aí vem entrar a questão da psicologia, da psicanálise, no que ele falou agora. Primeiro, é importante diferenciar ciência de consciência. Por exemplo, nós estamos cientes que estamos aqui e há um tempo para terminar aquela live. A consciência é quando você tem a interpretação, você tem a compreensão de que aquele estado que você está é um estado ilusório. E aí vem Freud. Por que as pessoas permanecem nesse estado de pecado? Lacan fala sobre isso também, porque aquilo traz um ganho. Entende? Há um prazer momentâneo para a minha carne, então logo eu me solidifico nisso. Mas aquilo é baseado na fantasia. O que é fantasia? O que a gente cria na mente, o que nós construímos na mente, mas sem uma base racional. Ou seja, a fantasia, ela parte do princípio da nossa ilusão, da nossa ideação. E quando a palavra de Deus começamos a encarar ela, ela começa a transmitir, perceber que ela vai quebrar essa ilusão. Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte: olha, o pecado é um caminho muito largo. E é por isso que as pessoas caminham. Mas lá na frente vai o quê? Ó, se estreitando. E aí vem o quê, Valdir, o evangelho da cruz. Quando nós seguimos a cruz, esse caminho é estreito, mas ele vai se alargar lá na eternidade. Aleluia. Então, é por isso que Freud traz a necessidade da completude de si buscando no outro. Eu tenho pecado, esse pecado está me satisfazendo, a minha carne, mas é ilusório, porque dentro da minha alma, do meu espírito, permanece o vazio. E esse vazio vai se intensificar porque o pecado te afasta cada vez mais de Deus. Por isso que eu volto a dizer, despertar é nessa ter consciência, é separar, tem que se quebrar aquilo que é do campo da ilusão para o campo da realidade. O pastor Valdir trouxe aqui a carta de Tito, e eu vou usar ela aqui também, Tito no capítulo 3, no verso 3, reforçando aqui o que a Stephanie já trouxe de forma brilhante aqui para a gente sobre liberdade e também escravidão, porque essa suposta liberdade que os homens, que a igreja em si, homens, mulheres, jovens, adolescentes, tentam exalar com tanto orgulho, muitas vezes. Olha o que acontece, vê o que Tito diz, Tito 3,3, olha o que a palavra de Deus diz: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. E aí prossegue. Olha só, mais uma vez a gente vê aqui, reforçando o que a Stephanie falou. Vivíamos antes, é preciso despertar para as paixões que nos prendem. Pastor, por que a igreja de Cristo, o corpo, em uma porcentagem, eu não pesquisei, claro, evidentemente, mas pela vivência que nós temos de igreja, na comunidade que a gente vive, a gente consegue identificar pessoas que vivem abertamente em paixões carnais, sem ter, aparentemente, nenhum tipo de, como se falar? Pudor, arrependimento. O arrependimento na outra palavra que diz. Remorso? Remorso de que, querido, você está ferindo o corpo de Cristo com a tua atitude, com a tua forma de viver. Você é escravo disso que você pratica da paixão. O Senhor, Ele nos chamou para vivermos de forma diferente. Precisamos despertar desse sono de achar que podemos viver da forma que nós queremos viver. Por quê? Pastor, vamos entender uma coisa. Se nós decidimos seguir a Cristo como seu discípulo, nós temos Ele. É porque a maioria agora ficou essa mania de querer tratar Deus apenas como amigo, e as pessoas estão esquecendo que Deus, Ele é teu amigo sim, teu melhor amigo, o maior amigo de todos, mas Ele também é teu Senhor. Ele também é teu Salvador, mas não só Salvador. Ele é amor, mas Ele também é justiça. O amor de Deus é procedente de justiça. E o nosso pecado cometido faz separação entre nós e o nosso Deus.
Então precisamos despertar como igreja e sair do conforto da vida que temos vivido quando achamos que tá bom assim, sem conhecer a Deus, sem me sentir mal com o meu pecado praticado. Como é que eu não quero nem falar mais? Isso é um problema muito sério. E não é de agora isso, né? Não. Isso é um problema antigo, muito antigo. Desde que igreja é igreja. É crônico né? do corpo. Desde que igreja é igreja. E eu vou dizer uma coisa a você, Josemar. Olha, desses anos todos que eu tenho de igreja, eu já vi muita coisa, viu? Já vi muita coisa já. E uma dessas coisas que me entristece muito é a falta de arrependimento. A falta de gratidão. Porque, às vezes, a gente vê realmente Jesus fazendo um milagre na vida da pessoa. Às vezes a gente vê realmente Jesus operando um milagre e vê aquela pessoa abandonando Jesus, preferindo a prática do pecado do que viver em comunhão com Cristo. Infelizmente, a realidade é essa. Eu posso dizer assim que a gente fica muito triste em ver que as pessoas, muitas pessoas, preferem o prazer, né? Preferem o prazer momentâneo, temporário, do que uma eternidade de glória. Posso comparar assim. Porque eu abdicar de certas coisas nesse momento trará para mim uma recompensa muito maior. Porque o que é a vida? O que é a vida, Josemar? Um sopro. O que é a vida? E a gente vive essa vida aqui agora, não é? Eu estou aqui já beirando os 40, daqui a pouco estou com 60, daqui a pouco já era, meu irmão. Daqui a pouco já era, e aí, o que eu fiz? Vivi uma vida de pecado, e a eternidade? Porque o problema está na eternidade, não é? Eu quero. Comentário aqui, Marcos. Peraí, pode chegar ao comentário. Eu quero dizer mais. Tá aqui anotadinho, porque eu anoto para não errar, para não esquecer. Olha só. Mateus 24, pastor Rodrigo, diga mais que Mateus 24. Muita gente está dormindo no sono profundo porque esquece o que está escrito, ou sequer observa as escrituras, porque é ela, que é nela que nós julgamos ser a vida eterna. Mas olha o que Mateus 24 diz, a partir do verso 36. Olha só, e assim como foi nos dias de Noé, muita gente está aí, desapercebido no sono profundo, casando, estudando-se em casamento, vivendo do jeito que quer, achando na prostituição, no adultério, na fornicação. Meu irmão, desperta, porque assim como foi nos dias de Noé, chegar o dia em que não mais o dilúvio acontecerá, mas ele raiará nas nuvens com muita glória para buscar a sua igreja. E você, o que você tem preparado? Para quem será a tua alma? Tem mais comentário aqui, e o negócio aqui tá pegando fogo. Minha tia Raquel, diretamente de Rondônia. Eita! Rondônia. Receba! Ela cita Paulo em Gálatas. Olha o que ele fala. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Gálatas. Aleluia, aleluia. É como se assim, eu era escravo. É isso. O texto está falando isso, eu era escravo. Aí veio Cristo. É como se o sacrifício de Cristo fosse um sacrifício que não conseguisse pagar, né? Você está entendendo, Josemar? Sim. Olha, eu sou escravo, Cristo me resgata, me compra, mas o preço foi muito barato, porque eu quero voltar para a escravidão. Foi como o povo de Israel saiu da terra do Egito, estava lá no deserto, mas estava o mar à frente, montanha do lado, montanha do outro. Por que você nos trouxe aqui, Moisés, para morrer aqui? Era melhor estar comendo cebola lá no Egito. Era melhor estar comendo as cebolas do Egito. Certamente não morria. Quer dizer, eles preferiam morrer de escravos, continuar sendo escravos, do que ir para a liberdade verdadeira, não é? E aí me lembrei, desculpa, Josemar, de um teórico da psicanálise chamado Jacques Lacan. Lacan fala sobre symptôme, em francês, que é sintoma. Ou seja, aquela pessoa que diz, poxa, eu só namoro com a pessoa errada. Eu só faço isso. Por quê? É como se houvesse, na mitologia grega, existia o Ouroboros, que é aquela cobra que fica mordendo o próprio rabo. Ou seja, o pecado faz com que você morda aquilo. Nossa. E ache que aquilo é gostoso. E você não
sai desse ciclo. Então parece um ciclo vicioso. Perfeitamente, isso vai degenerar a tua alma. É necessário quebrar esse sintoma a partir que Valdir falou no começo. Tomar uma decisão. Não vai ser toda a minha vida que eu vou namorar com alguém que é ruim. Toda a minha vida eu vou namorar com alguém que bate em mim. Não. Pode haver um trauma. O Conselho da Psicologia Despertando fala sobre isso. O despertar pode surgir após um evento traumático ou um questionamento sobre a autocrença. Ora, se meu pai batia em mim e por conta disso eu só busquei pessoas assim, então eu preciso me tratar nisso aqui. É o que a psicanálise traz. Então, é verdade, vira uma cadeia e você não consegue se libertar. É forte, irmãos. Olha só, Paulo escreve na Coríntios, ele fala que existe o crente carnal e o crente espiritual. Que crente você é? Porque olha só, a palavra diz que de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Mas olha o que a carta de Pedro diz. Por exemplo, sabe, quando o ímpio, quando o não crente, quando a pessoa que não conhece a Deus, pastor Valdir, Dino, que fica dizendo assim, desde criança que eu ouço que Jesus vai voltar. Minha avó já dizia, minha mãe já dizia, eu estou ficando velho e dizem isso. E zombam da volta de Jesus. Mas a palavra de Deus ela é perfeita, sabe? A carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, ele vem nos exortar, nos alertar exatamente dizendo que haveriam pessoas que iriam zombar desse evento que vai acontecer. Nós não sabemos o dia nem a hora. Mas deixa eu te dizer, não é só o ímpio, não é só o não crente que zomba da volta de Jesus, não. Deixa eu te dizer, você querido aí, você homem, mulher, adolescente, jovem, casado, solteiro, que vive em desobediência a Deus, que vive em desobediência à tua liderança espiritual, com pastores e líderes de organização, você que vive em desobediência aos teus pais, você que trabalha na empresa que você trabalha e age de forma errada por debaixo do pano, deixa eu te dizer, você está zombando, você está escarnecendo daquilo que o Senhor já preparou, vai acontecer. E eu vou te dizer, o que você tem preparado, como você tem se despertado, existe uma única forma. Conheça a Deus a palavra, querido. Ainda há tempo, ainda há oportunidade para você. Comenta aí, eu não quero mais falar. Nossa amiga Milka, irmã Milka, comentou aqui, ó. Como Lutero falou, a lei nos leva a Cristo para a justificação e Cristo nos manda de volta para a lei da santificação. Interessante, né? Porque a santificação é exatamente o padrão contrário a esse padrão que Jesus acabou de falar. Não, eu tenho que vivenciar Cristo, vivenciar a vontade dele. Se eu digo, como Paulo fala, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então devo eu transmitir as características de Cristo em mim. Sim ou não, pastor? Perfeito. Perfeitamente. Meu irmão, olha, eu jogo mato. A gente sorri aqui, irmão, cara sério, irmão. Mas é sério. Olha, eu vou dizer uma coisa a você, meu amigo. Eu quero lançar um desafio para você agora. Você que vive na prática do pecado aí, ó. Eu tô falando sério. É forte. Para você que vive na prática do pecado. Eu vou lançar um desafio para você. Eu tenho certeza absoluta. Se você usar a Bíblia como você usa seu celular, se você usar uma vez, Josemar, eu peguei o meu Instagram e tem aqui nas configurações você consegue ver o tempo médio que você usa. E eu fiquei perplexo, porque eu observei, teve uma época na minha vida que eu estava usando mais o Instagram do que a Bíblia. Imagina, não acredito. Olha, meu irmão, quem nunca? Eu tenho certeza absoluta que se você der valor a esta palavra, se você der valor a essa palavra, você meditar nela, praticá-la, você não vai andar mais do jeito que você vai. Aleluia, eu creio nisso, atesto também. Não vai andar mais. Isso não é um fato isolado do pastor Valdir, não. Com certeza já aconteceu comigo, com certeza já aconteceu com o Dino, e com a maioria de nós, porque a gente valoriza muito mais o que é imediato, o que é prazeroso, o que gera como se fala? Aquela coisa do prazer. Desejo, oprimimento. Não, no cérebro, como se fala? O que o cérebro gera, que traz prazer pra gente. Hormonal. Hormônio do prazer. Sim, então, sim. Você tá ali na rede social, tá na internet, tá vendo vídeos e aquela coisa imediata, você fica feliz, mas não preenche o teu ser. Agora eu quero entrar um pouquinho mais profundo aqui. Veja só.
Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala: não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pessoal, despertar do sono é transformar a nossa mente. Precisamos, não ter outra forma, através da santa palavra de Deus. Muitos de nós têm querido se amoldar ao mundo. Não faça isso, meu irmão. Eu não posso fazer isso. Você não pode fazer isso. Então, e quais são os moldes do mundo? A gente pode citar muitas coisas aqui que você concorde ou discorde, e é um direito seu, mas nós não somos meninos. Eu e você, o pastor Valdir, Dina América, nós sabemos aquilo que Paulo escreveu na Coríntios. Ele falou uma coisa: olha, todas as coisas me convêm, mas nem todas me são lícitas. Então, você tem a capacidade de julgar. Se você não tem, peça discernimento a Deus. Nós não podemos, pastor Valdir, nos permitir adormecer. Exatamente. A ponto de que, para ser aceito na sociedade, aceito no grupo em que nós estamos inseridos, no trabalho, na faculdade, na escola, ou na rua, no grupo de amizade, para ser inserido, para ser aceito nesse grupo, passar a praticar tudo aquilo que é contrário à luz de Jesus. Perfeito. Veja só, se você realmente não quiser ser do contra, você vai ter que se amoldar. Realmente. Porque assim, não há comunhão entre luz e trevas, amado. Não tem como. Realmente, Jesus, ele... Você já ouviu falar assim? Nem Jesus agradou todo mundo. Gregos e troianos, né? Nem Jesus agradou. Isso é um fato, uma verdade. Entendeu? Jesus, ele era muito incisivo naquilo que ele falava. Na sua palavra, na sua boca, não se achou engano. Aleluia. Então, tudo que ele falava era verdade, era tudo verdade, era verdadeiro. Não é? Na sua palavra havia vida. Então, aqueles que se deixaram conduzir por suas palavras tiveram um novo nascimento e mudaram. Entendeu? Mas aqueles que não acreditaram nele, naqueles que escarneceram dele, tiveram uma pena severa, meu irmão. Verdade. Entendeu? Então, foram por outro caminho. Então, eu vos digo, o melhor caminho é seguir as palavras do Senhor. Aleluia. Perfeito. O que será que você entendeu? O que a psicologia pode nos trazer no verso da palavra aqui, que eu vou ler para nós, para não errar aqui? Tiago, no capítulo 4, pastor, isso aqui é forte, varão, irmão, isso aqui é forte. Tiago, no capítulo 4, no verso 4, diz: olha, não se tornem amigos do mundo. Se você quiser ser amigo do mundo, você se torna automaticamente inimigo de Deus. Vem um conceito de despertar na psicologia quanto a isso. A psicologia diz: o despertar é a separação daquilo que você achava que era para aquilo que você realmente é. Logo, a essência de Cristo para nós humanos, que pela sua graça e misericórdia aceitamos, é que vivamos segundo a sua graça, misericórdia e vontade. Então, logo, uma pessoa que vive contrariamente aos princípios bíblicos, ela está na fase psicológica da ilusão, da fantasia. E essa fantasia, ela é alimentada por aquele leão que está ao derredor, procurando uma brecha. Então, a questão do despertar, ela faz com que você tenha uma consciência daquilo que você achava que era, que você fantasiava, mas que na verdade você não é, porque o pecado faz isso. O pecado prende, é gostoso, é muito bom, entende? Mas ele vai te levar a um caminho de perdição, um caminho de vazio. É necessário quebrar, é necessário separar, é necessário acordar, retirar esse entorpecimento, para que você compreenda o que é essência, o que é real. E Cristo é real, a sua palavra é real, o seu amor é real. Deus bem falou, você citou Tiago? O próprio Tiago fala, porque há somente um justo, juiz e legislador. Então, Deus de amor de João, também Tiago é o Deus de justiça. Eita glória, recebe aí, vaso de alabastro. É forte. Pastor, comenta aí para falar. Nesse texto que Josemar leu, preste atenção aí, você que é crente, preste atenção. Está aqui na origem das contendas. Está falando, Tiago está falando da origem das contendas, né? Que havia entre os irmãos, não é?
E que é uma forma de pecado, um pecado grave, tá? Um pecado grave, né? E ele vai perguntar assim, o apóstolo Tiago, apóstolo não, o irmão de Jesus aqui, no caso é o irmão de Jesus, Tiago é o irmão de Jesus. De onde procedem as guerras e contendas, né? Ele vai perguntar, que há entre vós? De onde está vindo isso? Porque se é uma irmandade, que somos um corpo em Cristo, porque está vindo bem no corpo. Perfeito. Porque quando 1 João, lá na frente, ele vai dizer assim, quando um membro do corpo sofre, todos não devem sofrer, né? Um membro do corpo sofre, todos devem sofrer. E por que a contenda dentro do corpo? Né? E se há inimizade entre vocês, olha, porque quando há inimizade entre vocês, porque vocês estão na prática do pecado. Misericórdia. Entendeu? Se há inimizade entre vocês, porque vocês estão na prática do pecado. Se vocês estão na prática do pecado, você se constitui amigo do mundo. Se você é amigo do mundo, logicamente você é inimigo de Deus, né? Então, meu irmão, você quer ser inimigo de Deus? É forte, varão. Tem várias características que a gente pode aqui enumerar sobre atitudes que demonstram que nós somos amigos do mundo. Sabe que para você, por exemplo, tem sido muito falado isso, pastor Aldir, Vina Américo, tu pode comentar com os dois. A expressãozinha, nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Isso aí demonstra claramente que você, querido, queridão, você tem uma amizade forte, um laço extremamente ligado com o mundo. E isso te torna inimigo de Deus. Porque, por exemplo, pastor Valdir, tem a ver ou não tem a ver? O Senhor nos chamou e Ele quer que nós andemos despertados, ativos, acordados para o reino do Espírito, para o tempo que vivemos. Então, Ele nos chamou para andarmos na luz, como Paulo escreveu em Romanos 13. Mas isso tem a ver com a nossa forma de vestir? Lógico que não. Isso tem a ver também com a nossa forma de pensar, com o ambiente em que estamos? Perfeitamente. Lógico que não. Na verdade, isso aí, as pessoas têm a ideia, sabe, Josemar? As pessoas confundem muito. O nosso limite é a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus ela não fala com clareza sobre esses assuntos, a gente não deve entrar no mérito do achismo. A gente não deve entrar no mérito do achismo sobre determinado assunto. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Ela fala alguma coisa sobre isso? Não fala. A palavra de Deus fala sobre vestimenta, fala sobre modéstia, de como você deve se vestir modestamente. Mas não vai falar de calça comprida, não vai falar de vestido, não é? Mas ela fala de uma pessoa modesta e sensata. Então uma pessoa modesta e sensata vai vestir de forma modesta e sensata. Não é de forma que você não vai realmente estar pecando. Porque o pecado está em mostrar o seu corpo, e não na peça que você está usando. Então, falta muito conhecimento nisso. Né? Falta muito conhecimento nisso. Muito conhecimento nisso. Ambiente, igreja, não, isso aí. O que a palavra de Deus diz sobre isso? A sua igreja, ela prega a gente na palavra de Deus, ela pratica aquilo que Jesus ordenou, que é pregar o evangelho, não é? Que é socorrer o pobre necessitado. Não é a sua igreja, ela socorre o pobre necessitado, ele visita as viúvas, está preocupado com a ação social. Então, meu irmão, vá nessa tua força. Não interessa se é igreja presbiteriana, se é batista, se é Assembleia de Deus, se é metodista, se é igreja do amor. Não interessa. O que importa é que siga a palavra de Deus. Você me lembrou uma coisa muito importante, Valdir e Josemar. O conceito do despertar na psicologia, porque o despertar, segundo algumas categorias de ensino, ele tem 3 áreas: a área filosófica, a área social ou espiritual e a área psicológica. Existem 2 palavras que são centrais na psicologia para o despertar. Primeiro, autoconhecimento. E o autoconhecimento gera a segunda palavra, autotransformação. Não tem como eu conhecer a Cristo e não ser o quê? Transformado. Não tem como. Então isso é para deixar, porque na psicologia o despertar é a autoconscientização das nossas emoções, sentimentos e comportamentos. Logo, portanto, se eu sou transformado pela palavra de Cristo, a minha vida, o meu corpo, a minha alma estará de acordo com os princípios bíblicos.
desperta, tu que dormes, meu irmão. O Senhor, Ele nos chamou, como diz Mateus, no capítulo 5, a bem-aventurança, Sermão do Monte lá. O Senhor, Ele nos chamou para sermos sal da terra e luz do mundo. Ele nos chamou para fazermos a diferença. Paulo escreveu na Romanos, ele fala o seguinte, pastor, esse texto me deixa maravilhado. Ele diz, olha, toda humanidade aguarda pelo manifestar dos filhos de Deus. Sou eu e você. E o que nós temos feito? Será que com minha forma de viver eu tenho resplandecido como luzeiro, que deve estar no ponto mais alto para iluminar? Ou será que as pessoas olham para mim? Lá na igreja que eu congrego, a gente ouve muito isso assim. As pessoas chegam aqui por essas portas e elas chegam procurando encontrar quem? Jesus. Mas quem é que elas veem? Elas veem a mim e a você. Então, olha, é Ele em nós que precisa resplandecer. Eu não posso estar adormecido e praticando as obras das trevas e me tornar amigo do mundo. Eu preciso ser diferente. E se o restante vai me achar careta por isso, o problema não é meu. Paulo escreveu, importa agradar a Deus do que aos homens. Amém. Eu não posso querer agradar aos homens, me moldar a vontade dos homens e com isso entristecer o meu Senhor. Precisamos vigiar, irmãos. Comenta aí, eu não quero falar muito. Eu queria trazer uma analogia muito importante aqui sobre a importância da igreja. Preste bem atenção, você aí. Agora que eu vi que eu não estou falando de Deus. Mas quero estar bem. Não, mas pessoal, ninguém está dizendo. Ó, duas pessoas comentaram, estamos ouvindo, ótimo. Olha, gente, as pessoas estão comentando aqui. Gente, consegue ouvir a gente? Dá um aí pra gente, tá bom, Valdir? Você não conseguiu chorar. As pessoas colocou aqui, ó. Tô ouvindo perfeitamente. Glória a Deus, amém. 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 Ó, presta atenção. Lá o texto de Gênesis vai falar que quando Deus criou Adão, Adão estava sozinho, foi? Adão estava só. Vou parafrasear aqui, tá certo? Adão estava lá sozinho e Deus disse assim, não é bom que o homem esteja só. Isso. Aí Deus pegou, fez Adão adormecer e formou Adão, formou Eva da costela de Adão, né? Formou Eva. A igreja de Cristo. O primeiro Adão, o segundo Adão é diferente do primeiro Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus. De onde nasce sua igreja? Nós somos a noiva de Cristo, não somos? Somos a esposa de Cristo. Essa mulher que é a igreja, ela nasce de Cristo, meu irmão. Você está entendendo? É forte, é profundo. Olha, da mesma forma que Eva foi tirada de Adão, a igreja, ela nasceu de Cristo. Então, isso que Josemar falou é muito sério, meu irmão. Quando as pessoas procuram Cristo e ela vem a igreja verdadeira, elas estão encontrando Cristo porque Cristo está na sua igreja. Verdade. E isso tem que ser uma verdade, sabe? Porque as pessoas não estão vendo Cristo com seus olhos, estão vendo Ele corporeamente, mas estão vendo a igreja. Se a igreja é representante, porque a igreja nasceu de Cristo. Aleluia! Aleluia! Obrigado, meu Deus! Verdade. Aleluia! Olha, que hora já é? E aí? Quanto tempo a gente já está aqui? 9h17. Quanto tempo já? Não sei. Não sei umas 8h20, 8h30, foi? Eu não sei, não lembro não. É umas 8h30, mais ou menos. A gente está quase terminando, viu, irmãos? A gente está quase terminando aqui. Por mim, a gente ficaria até umas 10 horas, umas 10h30. Mas a gente está quase terminando. Mas a gente falou aqui hoje sobre o tempo de despertar. Usando o texto de Romanos capítulo 13, do verso 11 ao verso 14. Paulo exortando a igreja a despertar do sono, a deixar as obras das trevas, a se revestir do novo homem em Cristo Jesus, a andar na luz. E é para isso que o Senhor nos chamou. Então, se você se você é cristão, se você segue o Senhor Jesus, se você está inserido no corpo dentro de uma igreja cristã, genuinamente evangélica, genuinamente cristã, que ensina, como o pastor Valdir falou, que ensina e prega a viva e inerrável palavra de Deus, meu irmão, você está no caminho certo. Agora você precisa tomar a decisão. Toma a decisão
de sair das obras das trevas. Desperta, porque o dia está chegando. Os dias são maus. Os acontecimentos anunciam que a vinda do Messias está muito mais próxima do que quando nós cremos. Isso é um fato. E mesmo que ele não venha, hoje, amanhã, semana que vem, olha só, como foi dito aqui da carta de Tiago, o que é a minha e a tua vida? A minha e a tua vida é um vapor, é um sopro que aparece por um instante e logo desaparece. A teoria mundana dos amigos do mundo é que não vai perder teu tempo na igreja para viver a tua vida como se fosse o último dia, faz todas as loucuras, prova de tudo. É o que o mundo tenta te dizer. Mas o Senhor, Ele quer que você prove apenas de uma coisa, da água viva. Aleluia. Ele quer que você decida provar e beber da água viva. Ele diz, como disse para aquela mulher samaritana em João 4, que do teu interior, se você permitir tomar dessa água, jorrará um rio para a vida eterna. É sobre a eternidade, como o pastor Waldir falou. É sobre eternidade, como o Bino falou. É sobre eternidade, meu irmão. Viver no sono profundo, no envolvimento do mundo, na amizade do mundo, tentando se adequar às coisas deste mundo, achando que está arrasando. Ah, querido, queridona, o que tens preparado para quem será a tua alma? Mas o Senhor nos chamou para vivermos na luz. E nós queremos aqui começar a andar para o final do nosso momento aqui, de falar entre nós, trazendo aqui, eu quero que eles vão comentando também. A gente serão comentários mais curtos, mas a gente vai chegar lá. A gente quer trazer uma clareza para você agora, talvez te dar uma mãozinha aí para você engatar uma nova caminhada com o Senhor Jesus. Vamos falar sobre novas criaturas agora. A gente falou muito sobre a amizade do mundo, sobre o caminho escuro de perdição que isso vai te levar. Mas a gente quer te incentivar, quer estimular, como diz Hebreus 10, 23 a 25, quer estimular as práticas das boas obras a voltar para o caminho correto. Então, olha só, se você está seguindo a Cristo, a palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que você é nova criatura. E o que uma nova criatura faz? Para chamar o Dino? Vive em novidade de vida, né? Vive em novidade de vida. As coisas velhas passaram, né? Como fala o texto. Tudo se fez novo, meu amigo. Não tem como mais Na psicologia se quebrou a fantasia, se quebrou a ilusão do efêmero. Porque o efêmero é passageiro, porque o prazer é passageiro. Quando você sai do prazer, você sente o vazio. E aí a mulher diz o quê? Jesus diz, você nunca mais voltará a ter sede dessa água. Ou seja, o nosso vazio é preenchido por meio do amor de Cristo Jesus. Aleluia. Então se quebra a ilusão do efêmero e se entra na realidade do eterno. Aleluia. Olha, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala que nós estamos mortos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Então, assim, como o pastor aqui falou, o pastor Waldir, ele falou o seguinte, uma coisa que nós aprendemos desde a escola bíblica dominical: o pecado na nossa vida, na vida do cristão, ninguém é santo dos santos. Nós somos santos porque ele nos santificou, nos separou. Mas ainda estamos nesse invólucro chamado carne e ainda vamos cometer pecado. Mas esse pecado precisa ser um tropeço, como o pastor Waldir falou. Não pode ser voluntário, não pode ser de vontade própria, não pode ser, como se fala, antecipado. A palavra que se usa. Preconcebido, concebido. Isso, premeditado. Premeditado. Essa palavra não pode ser premeditado. Porque como se você arrepender de algo que foi premeditado, que você planejou. Então, meu irmão, Deus te chamou, como o pastor Waldir citou aqui, Romanos 6, verso 4, te chamou para andar em novidade de vida, em nova vida. Aproveita a nova vida que o Senhor te deu e vive ela com muita alegria. Vai ser fácil? Nunca será fácil, não. Mas com Ele nos fortalece. Ele fala, quando nós estamos fracos, a força dele se aperfeiçoa em nós. Isso só acontece para aqueles baseados em Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Ali o texto se refere à necessidade humana do vestir, do comer, da sua provisão.
Mas quando você busca a Deus em primeiro lugar, quando você busca preencher o seu ser, sabe? A sua mente, como o pastor citou, Filipenses 4:8, enche a tua mente com aquilo que é bom, com aquilo que é puro, com aquilo que tem louvor, sabe? Então, assim, a solução mesmo, a solução está aqui na palavra. Pastor, tem uma coisa dele em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, eu amo isso. E Jesus, ele faz uma oração por nós. Lá atrás, Jesus orou por nós hoje aqui. Ele falou: Pai, eu não peço apenas por esses que estão aqui comigo, mas eu peço por aqueles que lá na frente, lá em 2024, virão a crer em mim. Amém. Glória a Deus. Ele está falando de nós. Então, ele orou por nós e disse: Pai, eu não te peço que o Senhor tire o espírito do mundo, mas que o Senhor nos livre do mal. Eu quero, Pai, que eles sejam santificados na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. A carta de Pedro, o pastor diz: olha, sede santo, porque ele, o Senhor, é santo. Ele nos constituiu o quê, pastor Ali? Olha, Pedro, glória a Deus. Olha, sacerdócio o quê? Real, ação santa. Agora, presta atenção. Se ele disse sede santa, é porque dá para ser santo. Não Dá para ser santo. Não, ele disse assim, ele não diz assim, sede onipotente, porque eu sou onipotente. Não dá, né? Sede onisciente, porque eu sou onisciente. Não tem como. Mas ele disse sede santo, porque eu sou santo. É um atributo que ele pode compartilhar Ele conosco. comunica. Ele comunica conosco. Ele comunica. Tem uma outra coisa que Jesus disse. Ele diz assim, sede sal da terra e luz do mundo. Ele é a luz da mundo. Ele é a luz do mundo e comunicou com a gente também, pedindo que a gente fosse ele. E as pessoas podem pensar, mas olha, se eu decidir realmente tirar esse caminho de pecado, eu vou para o caminho da cruz. Eu vou sofrer, mas o mesmo Cristo falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo falou: eu sei estar na fartura, sei estar na falta. Filipenses, em todas essas coisas posso naquele que me fortalece. Em Romanos 8:18, eu tenho por certo que as tribulações do tempo presente não podem se comparar com a glória que é dele. Ele é pentecostal, viu? Ele é demais. Aleluia. Aqui é o Penteca Amém, é sobre isso, pastor. É sobre isso, Paulinho. É sobre isso, cara. Sabe, a gente fica maravilhado porque eu tenho, isso não quer dizer nada, mas eu tenho 23 anos de conversão. Ah, querida, eu não sou melhor do que você, não. Eu com certeza cometi pecado. Eu com certeza em algum momento tropecei várias vezes na minha caminhada. Mas eu, pastor Valdir, decidi no meu coração, desde o dia que eu criei, Senhor, essa é a minha decisão. Eu não volto atrás. Eu quero te amar porque o Senhor me amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Despertar do sono é você buscar ter um relacionamento íntimo com Deus, através da palavra, através da oração, através do serviço cristão, dentro da sua casa, da casa do Senhor. Comenta aí, pode falar. Ainda está terminando já, viu? Eu queria... Dina, José, uma vez só. Um trecho aqui de Mateus 3, quando João Batista vai falar sobre o batismo dele, que era com água, e viria um que era maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo com fogo. No versículo posterior, no versículo de número 12, né, ele fala isso no versículo 11. No versículo 12, ele fala algo muito interessante, que as pessoas às vezes não se dão conta. Presta atenção, ele está falando aqui, ele vai dizer o seguinte, que o Senhor Jesus, ele tem a pá na sua mão, e ele limpará, presta atenção, ele limpará completamente a sua eira. Talvez você não saiba o que é uma eira. Uma eira é tipo um lote, sabe? Um terreno, mais ou menos 50 por 50. E ali estava o trigo, a palha, né? O joio, né? Tudo junto. E ele tem na sua mão a pá, sabe? Quem? Jesus, sabe? Ele vai limpar a sua eira. E o que ele faz? Quando um agricultor, quando vai limpar uma eira, ele pega a pá e ele joga ele pega de uma vez tudo, a pá com o trigo, tudo, e joga para cima. Quando ele joga para cima, tudo que é palha voa, tudo que é trigo fica no lugar. E é isso que vai acontecer, sabe? Ele tem na sua mão a pá, e ele vai limpar a sua eira. Vai chegar o momento dele limpar a sua eira, Jó.
Então, se eu vivo na prática do pecado, eu estou sendo palha. E o texto vai dizer que essa palha, ela queimará um fogo inextinguível. Misericórdia. A palha é porque o joio diferente, são parecidos, mas a palha ela é seca por dentro. E o trigo, ela tem sementes. Então, à medida que joga com a pá para cima, o trigo, por ter semente, volta. Mas a palha se espalha. Me permita dizer, não é porque não é como presente que ele está aqui, mas quando o Valdir trouxe isso, eu me lembrei. Quando eu estava afastado, Valdir, um amigo e irmão, que é esse aqui, que está aqui sentado, disse assim para mim: Dino, não se coloca azeite novo em odre velho. Você não falou isso para mim? Glória. Não se coloca azeite, não se coloca o vinho em um vaso velho. Então nós temos que primeiro decidir, o Valdir falou isso no começo, nós temos que decidir. Não para o mundo, sim para Cristo. E aí, meu amigo, vaso quebrado, feito um vaso novo, o que vai entrar é novo. Vai renovar, vai refrigerar, vai consolar, vai confortar, vai fortificar. É importante a gente perceber isso. É sobre isso, meus irmãos. Glória. Ai, meu Deus. Ó, que momento lindo. Antes de nós começarmos aqui, nós estávamos conversando nos bastidores, e eu dizia, né, que antes eu fazia parte da mesma igreja que o pastor Aldir, que é a Igreja Batista Missionária de Chiquiná, do nosso querido pastor Nagel, do qual nós temos em autoestima também, uma pessoa que nós amamos muito, né, e nós fazemos parte da mesma igreja. Mas na nossa saída da igreja, as nossas vidas realmente tomaram rumos diferentes, e a gente tomou um distanciamento. Mas aprove a Deus nos reunir através da sua maravilhosa presença. Glória. E hoje nós estamos desfrutando aqui de uma mesa de comunhão, falando sobre um tema tão importante e pertinente para os dias atuais. Desperta tu que dormes. Desperta, é tempo de despertar. O tempo urge, estamos já é a última hora. Igreja, homens, mulheres, jovens, adolescentes, não sejam desobedientes aos seus líderes, não sejam desobedientes aos seus pais. Busquem a Deus, leiam a palavra, tenham momentos de oração no seu secreto. Não queiram apenas aparecer nos stories das igrejas, levantando a mão, tentando demonstrar uma vida espiritual. Viva o teu secreto com o Senhor. Deixa Ele te usar, deixa Ele te fazer um vaso novo, te moldar segundo a vontade dEle, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Amém. Nossa amiga Maria está aí acompanhando. Pai do Senhor, Maria. Pai do Senhor, Maria. Ai, jovem. Amém. Olha só, nesse momento, eu queria ficar mais, sabe? Eu queria ficar mais. Mas eu quero liberar aqui o pastor Aldir, o meu amigo psicólogo dinamérico, Dino Rangel, na verdade, o Dino Rangel. O Dino Rangel. E eu quero pedir para que... Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Esta live vai ficar... nós vamos salvar a live, vamos editar ela um pouco e ela vai estar liberada lá no nosso canal no YouTube. O FEI também tem um canal no YouTube. Se você puder, depois passa lá, segue a gente, comenta os vídeos que tem lá. Tem muito vídeo lá, engraçado, tem vídeo sério, é bem legal. Então, nós iremos terminar agora, mas eu gostaria muito que os nossos convidados aqui, meu amigo, pastor Valdir, olha só, eu fui líder de jovens do pastor Valdir, viu? Verdade. Fui líder de jovens do pastor Valdir, isso aí Eu pra era um mim. menino, eu era um menino. A diferença aqui é 2 anos só, viu? Me ajude. Eu sou um garoto. Ei, Dino, eu era um garoto. Eu sou o único careca aqui, né? Meu Deus do céu. Eu dou essa entrada já. Se eu fiquei do lado errado, vai ficar desse lado aqui, ó. Do lado do boquetinho. Também peguei, não. Olha só, brincadeira da parte. Eu quero pedir agora para que os meus amigos aqui, o pastor Valdir e o psicólogo Dino Rangel, possam estar aqui definindo suas últimas palavras aqui, tá? Como eles quiserem, fiquem à vontade e podem fazer suas considerações. Pastor, Amém. Quero primeiramente agradecer a sua audiência, você que está nos assistindo.
Né? Agradecer aqui a Josemar por ter me convidado. Uma honra. Eu me senti realmente muito feliz É verdade. quando eu recebi esse convite. Eu disse, agora eu vou aproveitar para falar com um monte de gente aí, amigo de Josemar, amigo do Dino. Eu quero pegar a palavra de Deus, conversar sobre a palavra de Deus. Isso é bom. Isso é muito bom, né, estar junto, conversando sobre a palavra de Deus. E querendo ou não, a gente está pregando a palavra de Deus. Tá? E a gente teve a coragem, a gente não, né? Josemar teve a coragem aqui, realmente, de falar sobre um assunto que é pouco falado nas igrejas, meu irmão. É pouco falado. Quando se trata de pecado, muita gente não concorda, muita gente desliga a TV, muita gente passa o story lá. Quando fala de pecado, olha, mudou, né? O videozinho, não assiste o vídeo, porque realmente toca lá dentro. É algo que realmente machuca, mas que é necessário, não é? É que é necessário. Jesus, ele... Olha, quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Verdade. Quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Quem sou eu para não falar que existe um inferno, que existe um lugar de tormento e que esse lugar não é para nós. Aleluia. Não é para nós. A graça, como foi lido aqui, foi manifestada salvadora a todos os homens. Jesus, a amém. todos, a todos. Então, ela está disponível para você. Aleluia. Está disponível para você. Só basta crer. Crer no Senhor Jesus Cristo, eu tenho certeza absoluta, você será salvo. Aleluia. Amém? Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. E a pessoa, Valdir, ainda pode pensar, será que depois vai ter jeito? Eu me lembro da parábola do Jó, do rico e de Lázaro. Por favor, pai Abraão, me permita lá no inferno, lá no fogo, que eu vá avisar aos meus. E Jesus fala ali claramente, né? Se você que ouviu não aceitou, quanto mais aqueles, como eu vou acreditar em você? Não há, só há a salvação em vida. Hebreus fala claramente sobre isso. Depois da vida, segue-se o juízo. Meu querido, minha querida, a psicologia traz algo interessante sobre o despertar. Ela diz assim, Josemar e Valdir: um dos benefícios do despertar é o surgir da liberdade. Por que liberdade? Porque eu volto à essência. Aleluia. Eu não sou mais aquilo que as pessoas quiseram que eu fosse. Eu não sou mais aquilo que foi moldado como o mundo quisesse. Não, porque quando eu quebro a ilusão, eu entro em contato comigo. Por isso que dói, Valdir. Por isso que o pecado dói, Josemar, porque ele vai entrar, vai trazer um confronto com aquilo que te incomoda. Mas, meu querido, minha querida, toda mudança gera transformação. Aleluia. A dor é necessária para amadurecermos. Romanos 5, de 1 a 5. Passamos pelas tribulações porque elas produzem experiência. A experiência produz esperança. E é nisso que está o amor de Deus. Glória. Então é necessário que haja liberdade. É necessário que haja quebrantamento. A dor do processo leva à vitória, ao fortalecimento, ao amadurecimento eterno. Então, vamos seguir. Vamos nos permitir quebrar aquilo que não é de nós e seguirmos firmes naquilo que Cristo nos proporcionou, a sua imagem e semelhança. Pegou fogo. Você é livre, meu querido. A palavra diz: não useis da liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. É tempo de despertar. O dia chega, Jesus breve virá, Maranata. Para se encontrar com Ele nas nuvens, é necessário que você esteja ligado na videira. E só está ligado na videira aquele que anda na luz. Então, no nome de Jesus, muito obrigado aos meus amigos, pastor Valdir, Dinamérico, muito obrigado a você que está muito obrigado conosco aqui. vocês. Até a próxima semana que vem. Tem o segundo episódio da série. É já a última hora. Durante a semana, a gente vai comunicar aqui no nosso Instagram qual será o tema. Não vou dizer agora não, tá? Embora eu já divulguei. Quem viu lá no Instagram, já sabe qual é. Mas é outro tema polêmico. E a gente vai estar aqui na próxima semana. Até lá. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Meu querido, gente, valeu. Ai, Deus. Amém. Bom, realmente hoje daqui eu não tenho como ver como caminho, né? Mas vai ser.
Fala, Vaso, graça e paz, a gente tá agora ao vivo aí. Se você entrou agora aí, eu vou entrar daqui a pouco, o pessoal ainda vai começar a entrar, vai entrar alguém legal na América. Olha o som, vai, bom o som, vai deixar o som, não, tirar o som. Vou entrar também. Manda um vinhozinho aí para as pessoas de vocês aí. Como é que aconteceu isso? Eita, não, aqui é um vinhozinho aqui, ó. Ele vinha zero, As pessoas vai agora. Ah, beleza. Vai tocando aí depois no final tu coloca enviar. Ah, beleza. Aviãozinho? Certo. É assim mesmo, o Instagram ao vivo é assim mesmo. E daqui a pouco a gente. A ideia é passar aproximadamente uns 40 minutos, tá? Tá vendo? Eita, peguei aqui, eu peguei. Vou colocar. Tomara que esse som não saia. Se alguém disser aí no Instagram, tá saindo som aí, eu barulho. Aí, E o TBR colocou show de bola. vem, Abraão, você vai estar aqui também, Abraão. Valeu, gente. Glória. Pronto, finalizar, vai? Amém. Já finalizar? Não sei não, vou Deixa o xizinho ali junto do vermelho. Agora cuidado, só finaliza Aqui. Vai. Aí, coloca o encerrar.